Inicie a sua execução com o círculo mágico. Então aqui você me vê dando 2 voltas, deixando um pedacinho de fio assim sobrando, né? E eu vou prender o primeiro ponto, puxando uma laçada e com nova laçada arrematando. Vou fazer 1 e 2 correntes para me dar um total de 3 e eu ter a altura do ponto alto. Ao redor deste arco que nós temos, nós vamos tecer um total de 15 pontos altos. Porém, nós vamos precisar atentar que, ao alcançar um determinado ponto, se você continuar tecendo, você verá que este fio que está aqui atrás, ele ficará escondido pelos pontos altos. E isso não pode acontecer. Então, quando você tiver aí um pedacinho como este sobrando, coloque este fio para trás, de forma que o seu ponto alto não mais dê a volta ao redor deste fio. Então veja aqui, olha, eu deixei ele aqui atrás sobrando, tá? É isso que você deve fazer. Então aqui eu vou tecer 15 pontos altos e ao final eu volto para encerrar a primeira carreira com vocês e também dar sequência à nossa execução juntas. Uma vez tendo tecido 15 pontos altos, o meu próximo passo é encerrar a carreira com um ponto baixíssimo. Então, passando a agulha naquela terceira corrente que nós executamos no início, nós passamos a agulha e já arrematamos. É o ponto baixíssimo. Na continuidade, você fará 1, 2 e 3 correntes, pois nós continuaremos trabalhando com pontos altos. Lace e no próximo ponto de base você tecerá 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Lace novamente no próximo ponto, teça somente um ponto alto. Mais uma vez lace e no próximo 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Nesta carreira, intercalamos desta forma. No primeiro ponto, você tece 2 pontos no mesmo ponto de base. No próximo, somente 1. Vou tecer minha carreira inteira e volto aqui no final para encerrar esta carreira com vocês. Encerre esta carreira passando a agulha novamente pela terceira corrente e com um ponto baixíssimo você arremata. Minha gente, este espaço que ficou aberto, nós precisamos fechar. Então, vire do avesso, pegue aquele fio que a gente deixou à mostra e puxe ele de tal forma que feche o miolinho do seu círculo. Veja só qual é o resultado que você deve obter. Pessoal, esta etapa se encerra aqui. Eu vou tecer mais uma pecinha como esta, só que agora na outra cor que a gente tem para utilizar, e eu volto quando eu estiver com as 2 carreiras totalmente tecidas. Uma vez tendo chego na mesma posição que nós estávamos anteriormente com o outro círculo, nós vamos fazer 1 e 2 correntes, vamos laçar e vamos trabalhar no primeiro ponto à nossa frente 2 meio pontos. Então, no mesmo ponto de base, 2 pontos são feitos. Laço novamente e no próximo ponto eu faço somente 1 meio ponto. Laço e teço no próximo ponto 2 meio pontos. E aqui escapou um pouquinho, vamos pegar novamente, pronto. Novamente, somente 1 meio ponto. E assim, sucessivamente, nesta nossa primeira carreira, após termos vindo novamente ao ar, com o elemento sendo tecido. Eu vou tecer toda esta carreira, volto ao final, claro, e continuamos mais juntas. Uma vez chegando ao fim, então passamos a agulha pela nossa segunda corrente tecida, puxamos uma laçada e arrematamos. Fazemos uma corrente e no mesmo ponto de base nós fazemos um ponto baixo. Lace, pule um ponto de base e no próximo você vai fazer 2 pontos altos consecutivos no mesmo ponto. Faça uma corrente, lace novamente no mesmo ponto de base, mais 2 pontos altos no mesmo ponto. Então aqui o segundo. Pule um ponto de base e no próximo um ponto baixo. Lace, pule um ponto no próximo, 2 pontos altos consecutivos. Uma corrente e mais 2 pontos altos consecutivos.
pulamos um ponto de base e no próximo, ponto baixo. Vamos desta forma preenchendo toda esta nossa carreira e, ao final, assim que eu tiver toda essa parte já tecida, eu volto para encerrar esta carreira com vocês. Para encerrar esta carreira, você passará a agulha pelo primeiro ponto baixo da carreira, puxará a laçada e arrematará de uma vez só. É o ponto baixíssimo. Aqui nós já podemos fazer então o nosso arremate e nós vamos unir esta parte tecida com a anterior para montar, para formar o elemento sol. Então aqui você me vê passando de um lado para o outro fio, deixando ele para trás, ele tem que ficar na parte de trás, tá? É lá que a gente vai fazer o acabamento dele. Então, aqui, olha lá, né? Deixa ele atrás, tá? E aí que a gente tá pronto para fazer a montagem do elemento Nós vamos passar a cola na parte de trás desta etapa que foi feito em amarelo, de forma que a gente consiga, inclusive, ó, deixar os fiozinhos assim para dentro, tá? Então, aqui vamos pegar a cola universal da Círculo e nós vamos aqui, veja só, passando a cola. Então, na beirada, a gente vai passando a cola, espalhando no contorno todo. Se você quiser passar mais do que somente uma linha de cola, você pode inclusive, ó, colocar assim no miolinho, que vai ajudar a ficar bem preso. Como esta cola seca muito rápido, mantenha sempre fechado o seu tubinho, muito bem fechado, e vamos pegar então esta parte amarela e vamos colar exatamente na mesma posição, então no centro, centro com centro, e depois vamos apertando desta forma para que a gente obtenha uma colagem bem legal, bem ok. Pessoal, 5 minutinhos e já estará sequinho. Aproveite enquanto você aguarda a secagem desta etapa e já passe também a cola aqui no avesso para que você possa fazer o corte destas partes que estão ainda aguardando o arremate final. Iniciamos esta execução com o amarelo e trabalhamos inicialmente com o círculo mágico. Então, 2 voltas ao redor do dedo e nós vamos prender aqui com um ponto, veja só. Bom, como nós vamos trabalhar com um ponto alto, já fazemos 1 e 2 correntes a mais para nos dar a altura de 3. Laçamos ao redor do arco, nós vamos trabalhar um total de 15 pontos altos. Porém, nós não podemos tecer pontos altos de forma que essa parte, deixa eu até aproveitar aqui, ó, essa parte, este fio fica escondido, ele tem que ficar para fora, pois nós precisamos dele depois. Então aqui você vê que eu já tenho 3 pontos altos tecidos, eu vou colocar o fio para trás e vou continuar tecendo sem ter o fio que eu preciso acompanhando o ponto. Então aqui mais um e eu vou te mostrar atrás. Alargo aqui, olha lá, ó, ele fica realmente na parte de trás, né? Aonde eu vou precisar usar depois. Bom, vou continuar tecendo então os meus 15 pontos altos, volto ao final para encerrar a carreira com vocês. Encerre a carreira passando a agulha na terceira corrente que você teceu lá no início, puxa uma laçada e já arremate. Aqui você já faz o seu acabamento de forma que o fio fique para trás. Então aqui você vai acompanhando que eu estou pondo o fio para trás, mas veja, eu vou fazendo aqui um trançado, né? Eu puxo ele para um lado, eu puxo ele para o outro, de forma que ele trance nos pontos tecidos. E aqui está então o nosso miolinho feito. Para fechar, pegamos aquele fio que nós deixamos, né, e puxamos de forma que se feche o miolinho.
deve ficar assim. Vamos inserir o lilás na nossa execução. Então, deixe um pouco do fio sobrando, acompanhando a execução, porque assim você já pode escondê-lo. Passe a agulha em qualquer um dos pontos de base, puxe uma laçada e com outra prenda a execução na sua base. Acompanhe com os fios que sobram, porque você já vai escondê-los. Você vai passar a agulha no mesmo ponto de base e vai fazer aqui um ponto baixo. Então, ficará desta forma. Lace, pule um ponto de base e no próximo você vai tecer uma continuidade de 5 pontos altos. Então, aqui você vai acompanhar o primeiro e aqui o segundo, o terceiro, agora o quarto. E para encerrar esta continuidade, o quinto ponto alto. Aqui, agora sim, ficou direitinho. Pule um ponto de base e no próximo faça um ponto baixo. Você deverá ter assim este resultado. Lace novamente, pule um ponto de base e novamente você tecerá 5 pontos altos. Então, o primeiro, o segundo, terceiro, quarto e agora o quinto. Mais uma vez pulando um ponto de base no próximo ponto baixo. Vamos assim no contorno. Para encerrar a carreira, passe a agulha no primeiro ponto baixo, puxe uma laçada e arremate. Na continuidade, você fará uma corrente, lace e você deverá trabalhar na parte de trás da sua peça. Então, com a agulha aqui atrás, passe exatamente no miolinho do seu leque, buscando dar a volta. Vou abrir para que você consiga ver. E além de abrir, vamos trazer um pouquinho mais para cá. Olha que a situação, ó. Você trouxe aqui para frente a agulha. Repare que você tem uma alça aqui. É uma das laçadas do seu ponto alto. Então, você vai dar a volta nesta alça, voltando com a agulha aqui para trás. Olha só o que acontece aqui atrás, ó. Tá vendo aqui a situação? Olha lá a agulha. Você vai puxar uma laçada, vai laçar de novo e vai fazer um ponto alto. Ele ficará inclinado. Faça 1, 2, 3 e 4 correntes. Lace e exatamente no mesmo lugar, faça outro ponto alto. Então, ficará desta forma. Faça 1, 2 e 3 pontos. Lace exatamente no mesmo local, na outra pétala, faça o mesmo processo. Um ponto alto, 4 correntes, então 3 e agora 4, lace e faça um novo ponto alto no mesmo ponto de base. Faça 3 correntes, vá para a próxima pétala, executando o mesmo conjunto de pontos. Então, ponto alto, 4 correntes, 3 e 4, laço, um novo ponto alto, sempre trabalhando a parte de trás, percebam, 3 correntes para intercalar, laçamos e vamos para a última pétala, né? Então, vamos lá, aqui, ponto alto, faço as 4 correntes, 3 e 4, novamente ponto alto e para encerrar faço as 3 correntes. Vou encerrar a carreira passando a agulha exatamente entre a corrente que eu fiz no início e o ponto alto e aqui, veja só, prendo com o ponto baixíssimo. Agora, nós devemos ter este formato de arcos que vão receber as novas pétalas. Trabalhando nos arcos, faça uma corrente ao redor do primeiro arco, faça um ponto baixo. Lace, faça um meio ponto. Lace e faça uma sequência de 3 pontos altos. Aqui você acompanha o segundo e agora você acompanha o terceiro. Lace, faça um meio ponto e encerre fazendo um ponto baixo. Novamente, repita o processo, não só neste arco que você está agora, como também em todos os outros arcos desta carreira. Vou tecer todos os meus, volto aqui no final e continuo a execução, claro,
com vocês. Uma vez tendo tecido o contorno todo, vamos arrematar e encerrar a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que nós tecemos. E aqui nós cortamos e já vamos fazer aquele vai e vem com o fio, de modo que a gente possa fazer o arremate para que fique bem legal a nossa execução. Bom, agora nós vamos trabalhar com outra cor no Barroco Max Color. Com o Barroco Max Color agora, o marrom, você deverá tecer um cordão de 18 correntes. Você vai fazer segurando a 18ª, uma e 2 correntes, vai laçar e na 18ª, que foi aonde você prendeu, você vai fazer um ponto alto. Então aqui você acompanha o ponto alto. Lace na próxima corrente de base, faça mais um ponto alto. Novamente lace e faça mais um ponto alto. Bem, você deverá tecer um ponto alto para cada ponto de base até o final das correntes que você tem tecido inicialmente. Ao chegar no final, alargue seu ponto, corte aqui a sua base e você já pode fazer o seu acabamento. Aqui você já tem o caule tecido. Agora nós vamos tecer as folhas. Então, trabalharemos com o Barroco Multicolor Brilho em verde. Com o Barroco Multicolor Brilho Verde, inicie esta etapa da execução com um cordão de 8 correntes. Conte a primeira e a partir da segunda corrente de base você fará um ponto baixo. Lace e faça um meio ponto. Lace e teça na continuidade 3 pontos altos, sendo cada um deles em um ponto de base. Então, aqui você acompanha o segundo ponto alto da continuidade e agora o terceiro ponto alto da continuidade. Lace e no último ponto deste lado da carreira você fará um meio ponto. No mesmo ponto de base, você trabalhará mais 3 meio pontos, de forma que a cada novo meio ponto tecido, você perceberá que você estará fazendo contorno e irá, no quarto meio ponto, estar do outro lado da execução. Volte a tecer 3 pontos altos, sendo cada um deles em um ponto de base. Então, aqui você acompanha o segundo e agora o terceiro. Lace, faça um meio ponto. Novamente, você vai passar a agulha pelo último ponto de base e você fará um ponto baixo. Sobre aquela corrente que nós deixamos para a altura, passe a agulha e faça um ponto baixíssimo para encerrar esta etapa da execução. A minha sugestão é que você teça 2 folhinhas iguais a esta. Agora, utilizando a cola Universal Círculo, nós vamos montar a nossa flor nesta estrutura. Então, o caule fica por baixo, você colará a flor aqui em cima desta forma e colará as folhas. Pode ser uma folha um pouquinho mais acima e outra um pouquinho mais abaixo, por exemplo, ou as duas na mesma posição. É você quem vai decidir isso. Para que você possa entender como se dá este processo, basta você pegar a cola, colocar um pouquinho na base que vai receber o elemento. Então, aqui eu coloquei 2 pontinhos de cola no caule, né? E nós vamos colar a flor aqui. Então, posicionando desta forma, seguramos e em 5 minutinhos já estará devidamente seca. Você poderá fazer flores de várias cores e poderá também tecer a quantidade de flores que você desejar. Inicie esta etapa da execução com um cordão de 9 correntes. Você pulará a primeira e a partir da segunda você tecerá para cada ponto de base um
ponto baixo. Nós vamos tecer desta forma até o final desta carreira, aonde no último ponto uma quantidade maior de pontos será feita no mesmo ponto de base, para que nós possamos sair do lado em que nós estamos e continuemos tecendo os pontos baixos do outro lado da execução. Então aqui você vê que eu já vou chegando ao final desta carreira, aonde eu vou realizar o meu último ponto, veja só. E como eu disse, ao redor deste ponto, mais pontos devem ser feitos. Então eu vou tecer no mesmo ponto de base o segundo ponto baixo, o terceiro ponto baixo, e agora, o quarto ponto baixo. Então, lembrem-se, no último ponto, você tecerá 4 pontos baixos. E isso te permitirá sair do lado em que você está e ir para o outro lado, aonde, novamente, você voltará a tecer um ponto baixo para cada ponto de base. Novamente, vamos até o final desta carreira desta forma. Aqui você vai acompanhando quase o finalzinho, ó, penúltimo ponto baixo, e agora o último ponto baixo. Ao contrário desta extremidade onde você fez a volta, nesta extremidade somente 2 pontos baixos são feitos no mesmo ponto de base. Um no início, que é o primeiro, e um no final, o último ponto baixo. Depois disso, nós já alargamos e aqui nós fazemos o corte para fazermos aqui o nosso arremate. Então, aqui, eu só passo o meu fio de um lado para o outro. No momento da colagem dos pedacinhos deste elemento, eu já faço o meu acabamento, né? Então, eu só deixo aqui para trás o fio e depois eu me preocupo com o acabamento. Primeira etapa desta parte do elemento está ainda concluída. Com a mesma cor, nós vamos iniciar agora com o círculo mágico. 1 e 2 voltas ao redor do dedo, vou prender o ponto com uma corrente, aqui está, e agora, para continuar a execução, eu preciso de mais uma corrente, um total de 2, pois nós trabalharemos ao redor do nosso círculo meio pontos altos. Então eu laço, passo a agulha ao redor e com uma nova laçada eu já vou aqui arrematar tudo, porque é meio ponto, tá, gente? Nós precisamos no total de 11 meio pontos para completar este círculo. Quando você observar que este fiozinho que está atrás tende a se esconder atrás dos pontos, você deverá tirá-lo, colocá-lo livre aqui atrás, olha só, para que ele não seja recoberto por pontos, porque é este fio que vai permitir que você feche o miolinho deste círculo de forma que fique bem apertadinho mesmo. Vou tecer aqui então os meus 11 meio pontos e eu volto para encerrar com vocês. Encerre esta etapa passando a agulha pelo segundo ponto tecido no início e arrematando com um ponto baixíssimo. Na continuidade, faça 1, 2, 3, 4, 5 e 6 correntes. Lace e no primeiro, no segundo e no terceiro ponto você vai passar a sua agulha e vai fazer um ponto alto. Novamente, lace no mesmo ponto de base, repita o processo e faça o segundo ponto alto. Novamente, agora o terceiro ponto alto e o quarto ponto alto. Alargue o ponto, volte para o início onde você tem o cordão com as 3 correntes e na terceira, passe a sua agulha, eu quero pegar os 2 ladinhos, peguei aqui, puxe esta laçada, ajustando na agulha por dentro deste ponto inicial e você terá um ponto pipoca. Mais uma vez, faça aqui um ponto, uma corrente para travar a sua execução e agora corte para que você possa fazer o arremate desta etapa. Agora, nós precisamos repetir este processo das correntes e depois do ponto pipoca do outro lado, porque nós precisamos de 2 motivos iguais a este. Então, aqui,
Deixa só eu trazer para dentro do ponto. Aqui, tá ótimo. Agora aqui nós vamos pegar então o fio, vamos colocar ele sobrando, né, pra gente conseguir depois fazer um bom arremate, no mesmo ponto de base, tá, gente? Fica bem apertadinho mesmo. Você vai aqui trazer uma laçada e com nova laçada é que você vai prender na execução. Deixa sobrando o fio aqui. Novamente você fará as 6 correntes. Você já tem a primeira, 2, 3, 4, 5 e 6. Lá se repita o processo. Então, no terceiro ponto, você começa a fazer os seus 4 pontos altos. Aqui é o primeiro. Agora você acompanha o segundo, o terceiro e vamos finalizar com o 4º ponto alto. Aqui está. Mais uma vez, alarga, volta aqui no início onde você tem as correntes, pegue a sua terceira corrente, eu gosto de pegar sempre os 2 ladinhos, puxe esta alça ajustada na agulha por dentro desta corrente e trave com uma nova corrente esta parte da execução. Alargamos, tesourinha aqui pra gente cortar, e aqui a gente mais uma vez pode fazer o acabamento trazendo o fio para dentro e para fora deste nosso ponto pipoca, aqui escapou, vou pegar novamente, ok, olha lá, ótimo, e vejam só, temos mais uma etapa concluída. Reparem, ficou aberto o miolinho, lembrem-se que nós deixamos este pedacinho do fio sobrando, para que a gente pudesse vir aqui, olha só, a gente aperta aqui, puxa bem este fio, olha como que ele vem para fora, puxa tudo, e olha aqui, ó, miolinho, totalmente fechado, tá bom? Agora, com o Barroco Max Color aqui na cor amarelo ouro, nós vamos trabalhar então os motivos que vão montar as asas. Precisaremos de 4 motivos iguais a este. Então faremos assim, círculo mágico para iniciar, deixa aqui o fio sobrando, belezinha, prende o início com uma corrente, esse processo a gente já conhece. Nós trabalharemos com o ponto alto, então nós faremos aqui 1 e 2 correntes para somar a primeira já feita, são 3. Laço e começo a trabalhar uma continuidade de 8 pontos altos. Com o cordão de 3 correntes, remontará um total de 9 pontos ao redor do nosso círculo. Vamos lá, então? Uma vez tendo tecido todos os pontos altos, passe a agulha na terceira corrente, puxe uma laçada e arremate. É o ponto baixíssimo. Vou alargar aqui. Vamos aqui cortar este miolinho, trazendo o fio de um lado para o outro para fazermos o nosso acabamento, sempre lembrando que a gente já encerra no momento da montagem do elemento. E aqui, veja só, ficou aberto, né? Vamos puxar o fio lá atrás de forma que fique bem fechadinho. Olha quanto que sai, hein? E aí, você deverá obter este elemento para compor o nosso motivo de agora. Então, gente, preciso de 4 iguais agora, a com este. O Barroco Max Color no azul, e você, claro, pode escolher a cor, a tonalidade que você desejar, tá? Nós vamos fazer 2 peças diferentes, porém, as 2 fazem uso dos círculos que nós acabamos de tecer. Então, vamos iniciar aqui, colocando o fio sobrando, ó, deixa acompanhar, inclusive, com este amarelo, né, que nós já temos aqui. Passe a agulha por qualquer ponto, minha gente, não tem o ponto ideal, qualquer um. Puxa uma laçada, prende com a corrente. Faça mais 2 correntes na continuidade, você terá 3. Lace no mesmo ponto de base, você vai fazer um ponto alto. Olha lá. Lace novamente, no próximo ponto à sua frente, você vai novamente fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, você acompanhou o primeiro e agora você acompanha o segundo. Repare que conforme eu vou tecendo, estes 2 fios eu vou deixando por dentro do ponto. Basta deixar o fio sobre o ponto que você vai trabalhar, veja só,
Passe a agulha pelo ponto a ser trabalhado e veja que a laçada mantém esses 2 fios por dentro. Puxo para fora e aqui eu faço o meu ponto alto. Mais uma vez, no mesmo ponto de base, nós fazemos um ponto alto. Vamos continuar tecendo 2 pontos altos para cada ponto de base, até que nós alcancemos novamente o primeiro ponto tecido nesta etapa da execução. Tendo chego ao último ponto, passe a sua agulha na sua terceira corrente tecida e com um ponto baixíssimo você encerra a carreira. Já podemos cortar aqui e fazer o arremate. Minha gente, desta forma nós precisamos de 2 elementos iguais a este. Então aqui eu tenho o primeiro, vamos tecer o segundo para que nós possamos fazer a outra parte da execução. Assim como na parte anterior, agora mantenha o fio acompanhando a circunferência e o fio amarelo, passe a agulha em qualquer ponto e com uma corrente, só que aqui eu vou puxar novamente porque eu desfiei o fio, agora sim, ó, com uma corrente a gente fecha e prende no início do trabalho. Para cada ponto que eu tenho à minha frente, eu farei um ponto baixo. E entre os pontos baixos, uma corrente será feita. Então, neste ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. Então, aqui, ponto baixo. Faço uma corrente e no próximo ponto, um ponto baixo. Mais uma vez, uma corrente e no próximo ponto, um ponto baixo. E assim, sucessivamente, no contorno todinho desta parte da execução. Ao chegar ao final, você vai passar a agulha no primeiro ponto tecido e arrematará com um ponto baixíssimo. Mais uma vez, cortamos e temos esta etapa também concluída. Precisamos, assim como anteriormente, de 2 iguais a este. Então, vamos lá tecer o segundo. Agora, nós vamos montar o nosso elemento, como você vê aqui. Utilizando corpo e a cabeça, nós vamos iniciar a colagem, passando um pouquinho de cola em uma das extremidades do corpinho. Então, aqui, a gente coloca a cola, veja lá. Mantenha sempre o seu tubo bem fechado. Posicione de forma que esta parte aqui do fio já ganhe, já receba o arremate. Então, a gente vai colocar ele por cima, tá? Você vai colar desta forma. Em 5 minutinhos, estará devidamente colado. Aperta um pouquinho e deixa a pressão ajudar no processo de colagem. Vamos deixar aqui no cantinho, deixa lá para secar. Depois a gente manipula novamente. Agora, pegando sempre uma bolinha maior, uma bolinha menor, então você sempre vai trabalhar desta forma. Nós vamos colar a parte menor sobre a parte maior, de modo que você já possa aproveitar o momento da colagem para fazer o arremate dos fios da bolinha menor. Então, você vai passar cola na bola menor, então, passando já por cima dos fios, vou deixar aqui. Novamente, vamos fechar aqui. E agora sim. Posicione de modo que a beirada aqui do menor fique no máximo próximo, bem rente à beirada do azul com o amarelo. Não sobrepondo, mas aproximado. Então, aqui, olha lá, veja só. Tá vendo aqui? A gente já tá colocando na posição que a gente deseja. Mais uma vez a gente aperta de forma que a gente ajude o processo de secagem. Mais uma vez, 5 minutinhos para que ele realmente seque. Vamos repetir o processo com estas duas. Para encerrar este momento, esta montagem, nós vamos pegar o corpo da nossa borboleta. Nós vamos colocar cola na parte de trás, aproveitando já para fazer o arremate dos fios. Este não.
mas os demais dá. Se bem que este também dá, olha, só puxar até aqui embaixo que também dá, viu, minha gente? Pode, se você deixou grandinho, vai conseguir também. Então aqui você já vai colocar uma quantidade de cola um pouco mais generosa, até mesmo para que fique tudo muito bem preso, tá? Então você vai passar ao redor da parte de cima, que é a cabeça, e aqui o corpo também ao redor. Também passe cola, além de ao redor do corpinho, bem no meio. Então, aqui no meio você passa também. Olha lá. Vamos deixar aqui, vamos fechar. Posicione as duas partes das asas de forma que elas fiquem próximas e alinhadas, as duas de cima com as duas de baixo. Pegamos o corpo da borboleta e colocamos exatamente no meio, entre as asas. E aí a gente posiciona e a gente dá aquela ajuda, dando aquela apertadinha, para que o processo de secagem aconteça com a cola espalhada por todas as partes. Deixa bem lá, dá aquela apertadinha legal, vai ajustando tudo para que a cola pegue em tudo. Se você quiser, você pode virar, sempre devagarzinho, e aí você vem aqui e aperta também, olha lá. Você consegue bem fazer esse movimento para que tudo fique muito bem colado. Depois de tudo seco, aí sim, nós fazemos todos os arremates, todos os cortes de fios. E aqui você deverá conseguir um resultado como este. O próximo elemento deve ser iniciado com o círculo mágico. Então, eu dou aqui as minhas duas voltas ao redor do dedo, eu vou prender com uma corrente, então você vê que eu trago uma laçada e com outra eu fecho o meu círculo. Mais uma corrente para dar altura, precisamos de duas, pois trabalharemos o meio ponto alto. Laço e ao redor deste círculo nós vamos tecer uma continuidade de 11 meio pontos altos. Novamente lembrando que é necessário que você deixe o fio na parte de trás livre para, após tecer a continuidade de pontos necessárias, poder fechar bem o círculo. Vou ao final, ao chegar ao final, passe a agulha pela sua segunda corrente tecida, puxe uma laçada e arremate. É o ponto baixíssimo para encerrar esta etapa. Corte o fio e já faça aqui o seu arremate. Bem, vamos fechar também o miolinho para que já fique perfeito, porque olha, esta abertura não pode permanecer. Então, utilizando o fio que você deixou sobrando, você vai puxar, vai sair bastante fio porque você deu várias voltas no seu dedo e você terá este resultado final. Minha gente, nós precisamos inicialmente de 6 rodelinhas iguais a esta, que podem ser tecidas em várias cores diferentes. Então, as cores que você utilizará fica a seu critério. Se você desejar também tecer todas as cores iguais, tudo bem, não tem problema nenhum. O importante é que você tenha 6 rodelinhas iguais a esta. Em 5 dos 6 círculos tecidos, você vai utilizar o Barroco Max Color. Aqui a minha cor escolhida foi o marrom, para tecermos as perninhas. Então, minha gente, passando a agulha por qualquer ponto, não existe um ponto preciso, exato, você vai prender com uma corrente. Olha lá. Faça agora 4 correntes. Então, 1, 2, 3 e 4. Pule um ponto na sua base e no próximo você vai fazer um ponto baixo. Então, aqui o ponto baixo. Vou alargar e veja só, você tem uma perninha tecida. Vamos já aproveitar aqui e vamos cortar. E já vamos fazer a passada do fio de um lado para o outro, para depois fazermos o acabamento certinho. Para cada círculo, você tecerá 2 perninhas. Então, aqui você viu
a primeira, vou tecer a segunda e vou tecer também em todos os outros 5 círculos. E aí nós voltamos para fazermos as antenas. Em uma das bolinhas nós vamos tecer então as antenas. As antenas, elas seguem a mesma ideia do que nós fizemos na borboleta. Então, você vai escolher um dos pontos do seu círculo e novamente você vai prender com uma corrente. Faça 6 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A partir da terceira corrente, você vai laçar e vai começar a fazer pontos altos. Então, nós precisamos de 4 pontos altos. Então, aqui você vai acompanhar o primeiro, agora o segundo, o terceiro e o quarto. Alargue, volte lá no início e na sua terceira corrente, passe a agulha, pegue a laçada que você deixou bem aberta e ajuste e passe por dentro da corrente inicial. Trave com uma nova corrente. Alargue e veja só, você tem uma anteninha feita. Repetimos o processo do outro lado. Uma vez tendo então todas as bolinhas com perninhas e também a cabeça com a antena, agora é hora de nós montarmos, deixarmos unidas as peças. Então, nós temos que unir desta forma que eu apresento aqui para vocês. Defina a ordem das cores que vocês desejam, vocês podem colocar da maneira que vocês acharem interessante, porém, perninhas uma do ladinho da outra e a cabeça inclinada acima da primeira bolinha. Tá joia? Como que nós uniremos? Então, será assim. Vou pegar estas duas para usar como exemplo para vocês. Utilizando a cola universal círculo, você vai passar na lateral das correntes. Então, veja só. Nesta lateral, você vai passar a cola. Mantenha sempre fechado o tubinho, porque ela seca muito rapidinho. E unindo lateral com lateral, desta forma, você vai aguardar uns 30 segundos, no máximo 1 minuto, para que o processo de secagem se inicie. Uma vez que esse processo já estiver iniciado, você pode deixar de lado as duas pedrinhas, secando sozinhas. Se vocês quiserem, para dar uma certa agilizada, você pode utilizar o secador ou até mesmo soprar a cola, porque ela já dá uma secada mais rápida. Então, este é o processo, unindo as laterais de modo que nós consigamos ter o formato apresentado anteriormente. A copa da sua árvore é feita com o Barroco Soft e é iniciada com o círculo mágico. Aqui vamos prender com uma corrente e na sequência faça 1, 2 e 3 correntes. Ao redor do seu círculo, você precisará ter 11 pontos altos, todos intercalados de uma corrente. Então, para cada ponto alto tecido, após você tecerá uma corrente. Vamos lá então, até o final, para encerrarmos juntas. Encerre a sua execução passando a agulha na terceira corrente tecida, puxando uma laçada e arrematando. Aqui você já vê que eu alargo, porque nós vamos aqui fazer o corte e já trazer o fio de modo que nós trancemos de um lado para o outro para o arremate final. É muito importante que você lembre que o miolinho deve ficar bem fechado, então a gente pega aquele pedacinho de fio e puxa mesmo para que ele fique bem fechadinho. Você precisará de 7 círculos iguais a este. Agora, nós precisamos unir os círculos desta forma. Então, utilizando a cola universal círculo, nós vamos trabalhar como nós já vimos anteriormente. Eu vou começar pelo círculo do meio, vou passar a cola em um determinado pedacinho, olha lá, então aqui, ó, daqui a aqui eu passei a cola, vou fechar aqui o meu tubo e eu vou colar este pedacinho aqui desta forma. Sempre lembrando que nós temos que manter seguro por alguns segundos, uns 30 segundos já é o bastante, e
deixar secar por 5 minutos, porque bem rapidinho já está bem seco. Uma vez tendo seco estes dois, a minha sugestão é que você vá preenchendo sempre ao redor deste círculo, porque assim o encaixe será perfeito. Eu vou esperar estes dois secar e eu volto porque eu quero te mostrar como a gente deve fazer para unir aqui, aonde você tem dois lados de união. Agora nós vamos preencher então com este círculo, este pedacinho aqui. Então você vê que eu precisarei daqui até aqui com cola e daqui até aqui com cola. Vamos lá então. Aqui já pegando. Eu já vou trazer, veja só, eu tenho aqui um fio que é para arremate. Eu já vou trazer este fio para frente, porque na hora que eu colar, ele já vai ficar preso. E depois é só fazer o corte. A mesma coisa podemos fazer com este lado aqui também. Então, vamos lá. Preenchemos com cola este lado e este lado. O bastante para conseguirmos pegar o círculo que vai ser inserido. Trazendo então para frente, porque assim eu já faço arremate, né? Nós vamos encaixar e vamos manter preso por pelo menos 30 segundos. E aí deixamos secando por 5 minutinhos, que é o tempo de secagem da nossa cola universal. Belezinha, minha gente? Os demais círculos ao redor deverão ser tratados da mesma forma. Agora, com o Barroco Max Color marrom, nós vamos fazer o tronco da nossa árvore. Então, com 28 correntes já tendo sido tecidas, nós vamos laçar e a partir da primeira, segunda, terceira corrente de base, nós vamos começar a tecer pontos altos. Nós vamos tecer um ponto alto para cada ponto de base até o final deste cordão de correntes. Tendo alcançado o último ponto, você laçará e ao redor do mesmo ponto de base, você continua tecendo pontos altos até que você perceba que você virou e está do outro lado da execução. Neste caso, como você acompanha aqui, nós precisamos de uma continuidade de 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos no mesmo ponto de base. Laçamos e continuamos tecendo um ponto alto para cada ponto de base novamente até o final desta carreira. Uma vez tendo chego então ao último ponto, você vai cortar e já vai fazer aqui a sua passada de fios de forma que o arremate possa ser feito. Bem, nós vamos erguer nas laterais desta primeira etapa alguns pontos para que nós possamos puxar alguns galhos laterais. Então serão assim, um galho deste lado e um deste lado. Mas, se você quiser, você pode deixar só desta forma. É opcional puxar Agora os nós galhos. vamos fazer alguns galhos saindo do caule. Para os galhos, existe uma pequena diferença entre o galho que estará do lado esquerdo e o galho que estará do lado direito. Para o lado esquerdo, que é o que nós faremos agora, nós sempre iniciaremos com 3 pontos fechados juntos. E para o galho que está do lado direito, nós sempre encerraremos com 3 pontos fechados juntos. A diferença é aonde estes 3 pontos que são fechados juntos está. Lado esquerdo no início, lado direito no final. Tudo bem? Pois bem, então como este é do lado esquerdo, eu inicio com 3 pontos fechados juntos. Para isso, eu vou laçar, vou contar 1 e 2 pontos na base e no terceiro ponto eu vou fazer o meu ponto alto, porém eu não vou encerrá-lo, eu vou mantê-lo na minha agulha. Mais uma vez eu laço e mais uma vez eu vou iniciar o ponto alto, mas eu não vou encerrá-lo, eu o mantenho na agulha. Aqui eu tenho a quantidade de 3 pontos
presos na minha agulha. Eu vou laçar e eu vou arrematar os 3. Eu laço e eu passo a tecer para cada ponto de base um ponto alto, normalmente, como nós faríamos em qualquer outra execução. Então, lembrando, minha gente, eu comecei com 3 pontos altos fechados juntos, porque eu estou fazendo o galho que ficará do lado esquerdo do meu caule. Agora, quando eu fizer para o lado direito, eu encerro com 3 fechados juntos. Tudo bem? Então, vou até o final e já volto. Chego ao final, alargamos, já trazemos aqui para fazer o corte e nós vamos fazer o nosso arremate. Pessoal, vocês podem fazer a quantidade de galhos que vocês desejarem e podem, inclusive, fazer galhos sobre galhos. Então, assim, vai depender do tamanho que você deseja obter como resultado final para a sua árvore. Um detalhe é que quanto mais galhos você colocar, mais copa você precisará. Então, nós temos um início com 7 círculos, que é relativo a este primeiro caule. Agora que eu estou acrescentando os galhos, então, no caso, vamos pegar o do lado direito. Então, no caso, eu estou fazendo isto, eu precisarei preencher aqui com mais copa. Então, eu farei mais círculos de modo que eu tenha este galho preenchido. Contudo, nem todo galho tem copa. Então, se você quiser deixar um galho sem copa, não tem problema, tá? Fica aí muito ao gosto da freguesa. Então, agora, vamos ver como que nós procedemos para montar o nosso caule. A ideia é que você una o caule principal aos seus galhos da forma que eu aqui apresento a vocês. Você pode, como eu já disse, ampliar os seus galhos, né? De modo que saia outro para cá ou outro para cá. Você pode fazer a quantidade de galhos que você desejar. Aqui no caso, nós vamos deixar da forma que está. E nós vamos utilizar mais uma vez a cola universal círculo para compor a ideia do nosso caule. Aqui eu vou passar a cola na lateral, aonde está reduzida, né? Aonde eu tenho os 3 pontos fechados juntos, que foi no início, porque eu estou colando o lado esquerdo. Então, aqui eu tenho a cola. Vou posicionar e eu simplesmente encosto assim o meu caule principal ao meu galho. Novamente, eu preciso aguardar o tempo de secagem para eu poder manusear e continuar a composição da minha árvore. A mesma coisa eu devo fazer com o caule, ou melhor, com o galho do lado direito. Então, eu vou passar a cola no final, aonde eu fiz 3 pontos fechados juntos e posicionando na altura que você desejar, você tem toda a liberdade de escolha, você vai aqui manter preso por uns 30 segundos para que ele seque e para que ele tenha o início, né, do processo de secagem, na verdade, porque aqui nós teremos 5 minutinhos de espera. Uma vez tendo feito isto, nós já podemos partir, então, para o restante da nossa árvore, que é trabalhar com o que falta na copa. Tá joia, minha gente? Então, vamos aguardar e eu já volto. Então, olhem só, para eu chegar no tamanho da árvore com os 2 galhos a mais e ficar num tamanho interessante, aqui eu opto por ter, além das minhas 7 rodelas iniciais, eu tenho mais 6. 3 neste lado e 3 que ficarão deste lado. Então, aqui, deixa eu já ir ajustando o formato aqui da minha árvore. Olha só. Então, seria esta ideia, ou até mais para cá, de repente, trazer mais aqui. Não sei bem ainda, mas alguma coisa assim é o que vai ser
a minha árvore. Então, vocês percebem que, na verdade, se você ampliar a quantidade de galhos, amplia também a quantidade de copa necessária para você ter a sua árvore. Agora, é só colar, como nós já colamos anteriormente, teremos a nossa árvore totalmente pronta. Tendo um cordão com 60 correntes, você vai laçar e contará 1, 2 e 3. E a partir da terceira, você começará a tecer pontos altos. Para cada ponto de base, um ponto alto você tecerá até o final da carreira. Vou até o final e volto para encerrar com vocês. Tendo tecido a carreira inteira, nós vamos alargar e aqui nós já vamos cortar para fazer o acabamento. Nós precisamos de 2 tiras iguais a esta. Além da tira com 60 correntes, nós precisamos também de uma outra etapa, de uma outra parte, aonde nós teremos inicialmente uma tira com 4 correntes. Você deverá trabalhar nesta quantidade de correntes, 3 pontos baixos em cada uma das carreiras. No total, você deverá tecer 16 carreiras em pontos baixos e deverá repetir o processo destas pequenas tiras de 16 carreiras por 5 vezes no total. Então, aqui você acompanha eu tecendo o que seria a minha primeira tira em pontos baixos. Eu vou tecer não só esta, como também as demais, e eu volto aqui já com todas elas tecidas para que nós possamos, então, montar o nosso elemento cerca. Tendo todas as tiras já prontas, você deverá unir da forma apresentada aqui. Então, você terá a tira de pontos baixos que unirá as extremidades, tanto deste lado quanto do outro, sempre na mesma posição, tá? Você terá as tiras que unirão também o ponto que antecede o ponto central. Então, este é o ponto central. Lembrando que são 5, né? Nós fizemos 5 tiras de pontos baixos e são elas que vão manter a cerca montada. Então, você vai ter nas extremidades, no meio e entre a extremidade e o meio dos dois lados, você ainda tem mais uma tira. Todas devem estar na mesma posição em relação à parte de baixo e em relação à parte de cima. Tá joia, minha gente? Vamos lá, então? Agora é só utilizar a nossa cola Universal Círculo, como nós já estamos utilizando durante esta execução inteira, aguardar secar para podermos dar continuidade na nossa execução. Teça 14 círculos iguais a este com o azul claro, para que nós possamos iniciar este nosso elemento fazendo a nuvem. 14 círculos no total. Para que vocês se recordem, este círculo é o que foi utilizado aqui nesta base amarela do nosso sol. Então, volta lá o vídeo, veja como é que foi feito e vamos repetir 14 vezes. Para o arco-íris, nós vamos iniciar com o fio roxo. Precisamos de um total de 15 correntes iniciais. E para cada ponto de base, um ponto baixo você deverá tecer nesta primeira carreira. Cada carreira será feita com uma cor diferente. Então, eu teço aqui toda esta minha carreira em pontos baixos e eu volto aqui, já tendo arrematado esta carreira, para efetuar a troca de cor e te mostrar também qual a escala de aumentos para esta etapa. Então, vejam, aqui eu já venho com a carreira inteira tecida e com o arremate já feito. Então, eu só cortei o fio no último ponto baixo. Tranquilamente. Utilizando agora o azul e troquem o tom do azul, não usem o mesmo tom do da nuvem. Então vamos para o azul mais escuro. Nós vamos tecer a segunda carreira do nosso arco-íris. Para isso, você iniciará passando a agulha pelo primeiro ponto, trabalhe sempre com a parte da frente voltada para você, ok? E você vai prender o azul com uma corrente. No mesmo ponto de base, você deverá
deverá tecer 2 pontos baixos. Repare que eu já vou deixando o fio azul que eu deixei aqui maior, acompanhando a execução, e com isso ele vai ficando por dentro desta carreira de pontos baixos. Nós vamos tecer no primeiro ponto e no último ponto 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Em todos os demais pontos, somente um ponto baixo para o ponto de base que você estiver trabalhando. Tudo bem? Então, ok. Eu vou tecer aqui esta minha carreira inteira, lembrando que, último ponto, 2 pontos no mesmo ponto de base. Novamente, eu farei o meu arremate e eu volto aqui para trocar mais uma vez a cor com vocês. A terceira carreira é em verde. Então, mais uma vez, no primeiro ponto, nós vamos prender a nossa cor verde com uma corrente, então aqui a gente já trava, e, minha gente, no primeiro ponto baixo desta carreira, nós vamos tecer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Lembrando, mantém-se a escala de aumentos no primeiro ponto baixo da carreira e no último ponto baixo da carreira. Todos os demais recebem somente um ponto baixo para cada ponto de base. Além disso, nós precisamos tecer cada carreira de uma cor. Então, nós aqui já temos a carreira lilás ou roxo, nós temos aqui a carreira azul, estamos na carreira verde, depois deveremos tecer uma carreira em amarelo, outra em laranja e finalizar com a carreira em vermelho. Tudo bem, pessoal? Então, assim, olha, eu vou aqui continuar tecendo as minhas carreiras, seguindo este formato que nós já conversamos e que é repetido em todas as carreiras, e eu volto aqui no final de toda esta etapa para que nós possamos montar as nossas nuvens juntas, fazer o acabamento da nuvem e, na sequência, já fazer a união das nuvens com o nosso arco-íris. A nuvem deverá ser unida seguindo este esquema. Então, nos motivos soltos, a gente vê o seguinte: você deverá ter 3 motivos, um do latinho do outro, não precisa uni-los, não precisa colar um no outro, eles podem estar soltos. E você vai colocar 2 motivos na parte de baixo e 2 motivos na parte de cima. Este formato que você vê agora é o formato que nós temos aqui. A união, a cola, ela é passada, então, nesta forma, passando deste lado, seguindo para cá e inserindo aqui o seu motivo. Do outro lado, a mesma coisa. Passo cola e coloco aqui o meu círculo. Embaixo, a mesma coisa. Passo aqui e colo. Mais uma vez, passo aqui e colo. Automaticamente, os de baixo que não receberam cola entre si estarão também devidamente unidos e colados. Eu vou fazer o seguinte: eu vou realizar a colagem destas partes e eu volto aqui quando já estiver seco, porque após a secagem eu ainda tenho que tratar com vocês do acabamento desta parte aqui do lado, que é feita com pontos baixos e correntes, para que nós obtenhamos este resultado final. Uma vez que você esteja já com todos os círculos da sua nuvem devidamente colados, nós vamos agora utilizar a mesma cor de fio para fazermos o acabamento. O acabamento basicamente é feito com pontos baixos e correntes. Escolha qualquer ponto, passe a agulha e prenda com uma corrente o fio na execução. Deixe que sobre fio para que você já faça o seu arremate. Para cada ponto, você fará um ponto baixo e intercalará um ponto baixo e outro com uma corrente. Novamente, você percebe que eu faço um ponto baixo e uma corrente. Com as correntes, nós conseguimos manter a circunferência do desenho sem precisar tecer mais pontos no mesmo ponto de base. Então, é uma forma, assim, mais tranquila de você obter o resultado final, que é a circunferência
preservada. Eu vou aqui tecendo até alcançar o momento em que dois círculos se encontram. Então, você vai observando, eu até vou alargar aqui para te mostrar. Olha, você observa que em um determinado momento, ó, seria neste ponto aqui, eu vou chegar neste círculo aqui do lado. Então, eu vou precisar tecer no círculo a seguir. Então, aqui uma corrente, eu vou fazer mais um ponto baixo, e eu já vou para o próximo círculo sem fazer corrente, tá? Então, vou alargar e vou te mostrar. Olha só, ó, tá vendo que chega bem pertinho, ó? Este ponto deste ponto aqui, neste ponto eu farei o meu próximo ponto baixo. Então, já ajusto, venho para o próximo círculo e faço ponto baixo. Lembrando, não fiz corrente. Agora eu faço corrente novamente, porque eu estou no mesmo círculo e eu preciso manter a circunferência. Perceberam como é feito o acabamento no caso da nuvem? Então, eu vou fazer aqui todinho este acabamento e eu volto ao final para que nós possamos montar o nosso arco-íris entre duas nuvens. Lembrando, claro, que nós fizemos 14 círculos, 7 círculos para cada nuvem. Mas, se você quiser fazer mais nuvens, tudo bem. Você pode fazer e pode utilizar na sua execução normalmente. Vou até o final e eu já volto. Nós vamos montar agora o esquema com as duas nuvens e o arco-íris desta forma. Porém, para que nós consigamos manter o arco-íris na posição desejada, então seria aqui, aqui, porém com esta inclinação. Então, para eu conseguir isto, eu vou precisar fazer o quê? Primeiro colar um lado, aguardar secar, depois eu colo o outro. Assim eu consigo o formato que realmente a gente precisa, que a gente deseja. Então, minha gente, é só passar a cola na beirada do arco-íris, sempre lembrando, um lado de cada vez. Primeiro cole um lado, depois você cola o outro. Então, aqui você vê que eu passo a cola em toda a extensão dessa lateral. Venho aqui com a minha nuvem e eu posiciono de forma que vai colar, vai secar. Depois de seco é que eu pego a outra nuvem e colo do outro lado, tá bem? Pessoal, uma vez tendo feito desta forma, esta etapa também está concluída. Esta etapa da execução é iniciada com um cordão de 40 correntes. Aqui eu trarei para vocês uma amostra, então eu estou com um cordão de 10 correntes. Independente aqui eu com 10 ou você aí com o número correto 40, a forma de execução é exatamente a mesma. Então você vai laçar, contará o primeiro, o segundo e no terceiro ponto de base você passará sua agulha e fará um ponto alto. Esta etapa é toda tecida em pontos altos. Laçará novamente e no próximo ponto você fará mais um ponto alto. E assim, você tecerá sucessivamente até o final desta carreira. Vou tecer a minha carreira toda de amostra e eu volto para iniciar a próxima carreira aqui com vocês. Para iniciar a segunda carreira, você fará 1, 2 e 3 correntes, pois nós estamos trabalhando com o ponto alto. Laçamos e a partir do segundo ponto de base, nós vamos tecer um ponto alto para cada ponto de base. Nós devemos trabalhar desta forma por 24 carreiras. Então, você aí com os 40 pontos de base trabalhará uma carreira de ponto alto, sendo um ponto para cada ponto, por 24 vezes. Eu vou tecer aqui, então, os meus 40 pontos por 24 carreiras, e aí eu volto, porque nós iniciaremos todo o processo de diminuição. A partir da 25ª carreira, nós começamos as diminuições. Toda a diminuição é feita da mesma forma. Então, você vai fazer 1 e 2 correntes para virar seu trabalho. Mas,
não são 3? Eu não estou trabalhando com ponto alto? Sim, mas neste caso, o fator diminuição pede que você, neste momento, tenha somente 2 correntes. Então, aqui, viro o meu trabalho, laço porque é ponto alto e veja a situação. A partir do segundo ponto, você já terá a sua primeira diminuição. Então, você vai passar a agulha no segundo ponto, puxar a laçada para fora, laçar e arrematar. Normal, né? Como se estivéssemos fazendo ponto alto normalmente. Porém, tendo esses 2 pontos na agulha, sendo o segundo, a segunda corrente inicial que nós fizemos, nós laçaremos e já arremataremos os 2, tendo já uma inclinação do primeiro ponto em direção ao centro do trabalho. Essa inclinação ficará cada vez mais visível a cada carreira tecida. Nós continuamos tecendo um ponto alto para cada ponto de base até o final da carreira, ou melhor, até o penúltimo ponto da carreira. Por quê? No final da carreira também tem diminuição e mais uma vez nós faremos 2 pontos altos fechados juntos. Então, vou tecer a carreira inteira, chego ao final e volto para encerrar com vocês. Chegando ao final, tendo somente 2 pontos para encerrar, laçamos e trabalhamos o ponto alto sem arrematar. Então, você vê que eu deixo as 2 laçadas na agulha. Mais uma vez, laçamos e aqui no caso é um cordão de correntes, então na minha terceira corrente eu novamente estou trabalhando o que seria o ponto alto, sem arrematar. Agora sim, eu laço e arremato tudo junto, transformando o que eram 2 pontos em somente 1. Eu faço 1 e 2 correntes, eu viro o trabalho, laço, pulando o primeiro ponto, já indo para o segundo, nós vamos trabalhar então o ponto alto, arrematando o cordão de correntes com o ponto propriamente dito de uma vez só. E aí, mais uma vez, você tem diminuição. Novamente, nós trabalhamos um ponto para cada ponto de base, até chegar no final, aonde nós teremos, mais uma vez, uma diminuição, tendo 2 pontos altos fechados juntos. Mais uma vez, chegando ao final, vou laçar, vou trabalhar como se eu estivesse fazendo ponto alto normalmente, mas não vou arrematar. Laço de novo, mais uma vez no último ponto da carreira, faço como se estivesse fazendo ponto alto normalmente, mas não arremato. E aí, com 3 pontos na agulha, laço e arremato tudo de uma vez só. Mais uma vez, 2 correntes, laço e pulando o primeiro ponto, você vai já para o segundo e vai trabalhar o seu ponto alto, já arrematando, fazendo mais uma vez a diminuição. Você repara que em relação a esta carreira, já há uma inclinação em sentido para dentro do seu quadradão, tá bom? Bom, minha gente, nós vamos continuar realizando estas diminuições no início e no final de todas as carreiras, até que nós tenhamos aí de 4 a 6 pontos na nossa carreira. Então, eu vou tecer de forma que eu alcance essa quantidade de pontos na minha última carreira, não é? E eu volto aqui para continuar a execução deste elemento com vocês. Você deverá ter alcançado uma resposta como esta, fazendo a diminuição, como nós indicamos aqui. Agora, nós vamos fazer o acabamento desta etapa. Então, é assim, você vai iniciar fazendo uma corrente e mantendo já na posição em que você está. Você vai trabalhar ao redor, veja só, que é um ponto alto. Então, você vai trabalhar ao redor do ponto 2 pontos baixos. Então, aqui o primeiro e aqui o segundo. Novamente, você virá para o próximo ponto alto. E mais uma vez, você trabalhará o primeiro e o segundo ponto baixo. E assim, você vai trabalhar o que é a lateral, até você alcançar, vou alargar aqui para você ver, até você alcançar aquele cordão de correntes inicial, que foi aonde você fez a sua primeira carreira de pontos altos com 40 pontos, lembram-se? Então, é até aqui
nesta ponta que eu vou tecer. Ao chegar na ponta, você vai fazer uma corrente e ao virar o trabalho, você começa a trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, porque agora você está trabalhando aquele cordão de correntes inicial que nós tínhamos lá no início desta etapa da execução. Bem, agora que você já sabe como fazer o contorno, você vai trabalhar todo o contorno deste elemento com os pontos baixos. Assim que eu tiver contornado tudo e tiver já alcançado o início deste elemento, eu volto para que nós possamos continuar a execução juntas. Ao chegar no último ponto, você fará uma corrente, passará a agulha no primeiro ponto tecido, puxará a laçada e arrematará. Aqui você encerra esta etapa da execução. Tendo 40 pontos tecidos com o Barroco Max Color, você vai laçar e a partir do primeiro ponto de base, conte 1, 2 e 3. No terceiro ponto, passe sua agulha e teça um ponto alto. Nós trabalharemos com o ponto pipoca. Então, no mesmo ponto de base, você terá 5 pontos altos tecidos. Aqui eu tenho uma continuidade de 3, agora indo para o quarto e finalizando aqui com o quinto ponto. Lembrem-se que aqui é o início da carreira, então eu tenho um cordão de 3 correntes que está fazendo a vez de um ponto alto. Assim sendo, eu teci 4 pontos altos mais o cordão das 3 correntes. Alargue, você vai passar a agulha. Eu aqui no caso, na minha terceira corrente, porque eu estou no primeiro ponto, vou puxar a laçada por dentro desse primeiro ponto e vou travar com uma corrente. Entre um ponto pipoca e outro, nós sempre teremos o espaçamento de uma corrente. Laço novamente e contando na base, você deverá pular o primeiro e no segundo ponto, você volta a tecer a continuidade de 5 pontos altos para compor o seu segundo ponto pipoca desta etapa. Minha gente, todo ponto pipoca é separado por uma corrente. Assim sendo, na base, você também precisa pular um ponto para poder tecer o novo pipoca. Vou fazer esta carreira inteira desta forma e eu volto ao final porque, após esta etapa, nós vamos fazer o acabamento. Tendo chego ao final, agora é hora de nós fazermos o acabamento, o contorno desta etapa. Você sempre vai trabalhar com os pontos pipocas voltados para você. Então, você vai fazer uma corrente para dar altura e ao redor do que seria o seu primeiro ponto alto desta pipoca, então, aqui, você vai trabalhar 2 pontos baixos. Então, você vê o primeiro e agora o segundo. Automaticamente, você sai deste lado e vem para o lado de baixo. Faça mais uma corrente e agora trabalhando a base, aquele cordão de correntes inicial que nós tivemos. Você vai fazer para cada ponto de base um ponto baixo. Como nós tivemos aqui um número inicial de correntes de 40, nós vamos ter um número de 40 pontos baixos, pegando toda esta parte de baixo e também aqui, deixa eu vir para o outro lado, a lateral do outro lado, que é onde nós temos o cordão de correntes que nos deu a altura para o ponto alto da pipoca inicial. Bem, então agora é só tecer desta forma até chegar do outro lado da execução. Eu vou tecendo aqui um ponto baixo para cada ponto que eu tiver à minha frente e ao chegar lá no início, naquele cordão de correntes que eu acabei de mostrar para vocês, eu volto para fazer o contorno mais uma vez com vocês. Cheguei então naquele cordão de correntes que eu falei para vocês no início, né? Fazemos uma corrente, ao redor dele nós vamos trabalhar 2 pontos baixos, mais uma corrente e estamos agora na parte de cima, ou seja, nos pontos que fecharam
os pontos pipoca? Então, novamente, é da mesma forma. Para cada pipoca, você vai fazer um ponto baixo e para cada corrente que nós tecemos entre um ponto pipoca e outro, nós faremos um ponto baixo também. Vamos lá? Até o final desta forma. Teça 2 vezes esta execução que nós acabamos de fazer. Agora eu venho mostrar para vocês a posição em que estas 2 tiras que fazem a vez do telhado da casa devem ser colocadas. Então, minha gente, vocês vão acompanhar esta parte que foi feita em diminuição. Uma tira em um lado e outra tira do outro lado. A minha sugestão é que você cole uma de cada vez. Então, você vai passar cola aqui nesta parte interna, vai colar em um dos lados, vai esperar secar e depois, até para que você possa ver direitinho, depois você vai passar cola na segunda tira e ao colar, você vai colocar este ponto baixo do ladinho, do contorno, sobre o ponto baixo deste contorno aqui, que é para que vede a ideia de que o telhado tem continuidade. Então, ficará... Deixa eu posicionar para eu te mostrar. Olhem, desta forma aqui em cima. Inclusive, você pode trazer um pouquinho mais para cima, para que não fique aparecendo tanto esta parte com o barroco natural. Tá legal, gente? Uma vez tendo feito esta colagem desta forma, nós podemos ir para a última etapa deste elemento. Aqui eu volto trazendo para vocês já o retângulo que será utilizado para a porta deste elemento casa. Então, minha gente, para fazer a porta, você vai seguir a mesma ideia que nós fizemos na base da casa. Então, são uma quantidade X de pontos, na casa foram 40. Aqui para a porta, são 17 pontos iniciais. E você vai trabalhar em pontos altos, carreiras de pontos altos, por 14 carreiras. Uma vez tendo tecido essas 14 carreiras, assim como nós fizemos aqui na casa, nós também fazemos o acabamento com pontos baixos, que nós já fizemos na casa e também lá em cima no telhado. Tá legal, minha gente? Uma vez tendo também a porta já tecida, é só efetuar a colagem posicionando no centro. Então, aqui eu já ergui, olhem, o ponto central. E aqui também, então, a minha colagem, ela acontece a partir deste ponto. Então, a partir do ponto central da casa, a gente faz a colagem da nossa porta. O que nós precisamos ver ainda é como fazer o fecho da porta. Para o fecho da porta, nós voltamos com o barroco natural, com 4 correntes tecidas. Então, eu vou laçar e na base, na minha primeira corrente, eu vou trabalhar aquela continuidade de 4 pontos altos para que nós possamos ter um ponto pipoca. O nosso fecho será um ponto pipoca. Então, aqui você acompanha que eu já tenho 3 pontos altos e agora eu vou para o meu 4º ponto alto. Deixa eu ver se isso mesmo é assim, tá certinho. Aqui eu alargo, vou pegar a minha 3ª corrente, vou puxar esta alça por dentro dela, travar com uma corrente e vejam só, aqui eu tenho o fecho da minha porta, né? Aqui eu vou alargar, eu já vou aqui trazer o corte e vou fazer aqui o meu, acabamento. Olha lá, a gente trava aqui, pode puxar o fio para dentro, a gente coloca cola depois e corta o excesso aqui na frente. E aqui com a parte de baixo fazemos a mesma coisa, puxo por dentro e depois eu passo cola, né? E aí eu corto o excesso aqui por fora. Tá legal, minha gente? Agora é só colocar o fecho na porta. Com o Barroco Decore, aqui na cor verde, você deverá iniciar esta etapa da execução com um cordão de 180 correntes. Lace e conte na sua base. 1, 2, 3, no 4º ponto, você passa a agulha e vai fazer o seu primeiro ponto alto. Você deverá seguir tecendo pontos altos para cada um dos pontos que houver à sua frente. Eu vou tecer esta carreira inteira e eu volto para iniciar a próxima
próxima carreira com vocês e também já falarmos do direcionamento que nós devemos dar a esta etapa da execução. Uma vez que você tenha chegado ao final da sua primeira carreira, você vai então tecer 1, 2 e 3 correntes, virar seu trabalho, laçar e a partir do segundo ponto da sua base, você volta a tecer um ponto alto para cada ponto alto que houver à sua frente. Minha gente, a execução nesta etapa consiste de tecer pontos altos um após o outro. Após termos tecido por 15 carreiras com o Barroco Decore, eu atingi aqui um tamanho de aproximadamente 25 centímetros. Agora, nós saímos do verde do Decore e vamos trabalhar com o Barroco Soft na cor azul. Minha gente, a execução com o azul muda um pouquinho. Então, aqui eu já vou inserir o primeiro ponto na execução, aonde nós vamos colocar 3 correntes. Então, eu tenho a primeira, a segunda e a terceira. Como nós trabalhamos com ponto alto, 3 correntes me dão a altura. Preciso de uma 4ª corrente para espaçamento, pois a partir de agora nós trabalhamos um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente. Então, aqui eu laço, eu vou pular um ponto de base, então no terceiro ponto da base, eu vou fazer um ponto alto. Então, lembre-se, sempre haverá um ponto de base não trabalhado. Novamente, eu faço uma corrente, eu laço, eu pulo um ponto de base e no próximo eu faço ponto alto. E assim é que eu vou tecer de agora em diante. Nós vamos precisar de um tamanho aproximado 3 vezes o que nós temos aqui no verde. Então, se aqui você tem 25 centímetros, eu tecerei mais 3 partes com 25 centímetros, o que me dará aproximadamente 75 centímetros, partindo do princípio que nós temos uma média de 25 centímetros, que foi o que eu teci aqui. Se você tiver tecido e deu 26, então são mais 3 vezes 26 centímetros, 27 centímetros vezes 3, e assim sucessivamente. O importante é que você tenha uma altura tecida em azul que seja 3 vezes que a sua base tecida em verde. Pessoal, vamos lá então? Pessoal, então aqui eu já tenho encerrado toda essa etapa da execução, aonde nós trabalhamos com o Barroco Soft azul. Nós atingimos um tamanho de 1,30 de largura por aproximadamente 1 metro de comprimento, tanto que eu não consigo trazer para vocês, vejam só, ela tá dobrada, eu não consigo trazer aberta para mostrar a continuidade para vocês. Então, o que que acontece? A partir de agora, a gente vai trabalhar o contorno da peça todo, que seria o barrado. Esse barrado, ele será feito com as cores do arco-íris. Então, na ordem será o roxo, o azul, o verde, amarelo, laranja e finaliza com o vermelho. Então, aqui eu começo com o roxo. Bem, nós vamos pegar já uma das extremidades. Eu estou elegendo como minha extremidade o ponto inicial da peça. Então, aqui eu coloco um ponto na agulha e eu vou aqui, ó, pegar o ponto inicial. Neste ponto, passo a agulha, coloco a execução já com o fio com a minha cor roxa. Então, eu faço aqui um ponto baixo para prender e eu vou adicionar 1 e 2 correntes, o que me dá um total de 3 pontos. 3 pontos é a altura do ponto alto. Nós vamos trabalhar em toda a lateral, então aqui eu estou na base e aqui eu estou na lateral. Então, em toda a lateral, eu vou trabalhar blocos de 3 pontos altos. Então, para cada carreira, eu terei 3 pontos altos. Então, veja, eu tenho aqui nesta carreira da lateral um ponto alto. Ao redor dele, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Então, aqui, veja, eu fiz o primeiro e agora
eu faço o segundo. Entre os blocos de pontos altos, eu terei sempre uma corrente. Então, aqui eu faço uma corrente. Laço de novo, eu vou pular a próxima carreira. Então, aqui eu tenho 3 correntes fazendo a vez de um ponto alto, eu vou pular. E no próximo jogo, aonde eu tenho um ponto alto, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Então, você vê que aqui eu faço o primeiro, na sequência, aqui o segundo e agora o terceiro. Mais uma vez eu faço uma corrente, pulo a próxima carreira da lateral e na próxima eu trabalho novamente 3 pontos altos. O primeiro, o segundo e agora o terceiro. E assim eu vou tecendo, minha gente, a lateral da minha peça todinha. Quando eu chegar na próxima extremidade, então, a próxima pontinha, eu volto para te mostrar como deve ser feita este contorno nas pontas. Quando chego, então, ao final da carreira, você fará 1, 2 e 3 correntes, laçará e ao redor do mesmo intervalo você fará 3 pontos altos. Então, o primeiro, o segundo e o terceiro. Faça uma corrente de intervalo, assim como fizemos deste lado, nós manteremos deste. Você vai laçar e veja só, você agora vai pular os pontos que nós fizemos. Então, aonde eu tenho ponto alto, eu não vou trabalhar os blocos de 3 pontos altos. Então, eu tenho ponto alto aqui, eu já posso pular e neste intervalo eu vou trabalhar 3 pontos altos. Então, o primeiro, o segundo e o terceiro. Eu vou fazer uma corrente e observe que você vai precisar sempre dar o espaçamento necessário, porque agora nós não estamos trabalhando mais a lateral, aonde nós tínhamos a altura dos pontos que nós estamos usando agora. Nós estamos trabalhando a orientação correta. Você vai laçar e você vai pular um ponto e no próximo. Então, no próximo intervalo, você vai trabalhar mais 3 pontos altos. Então, aqui você tem o segundo e agora nós temos aqui o terceiro. Faço corrente, laço, observo o espaçamento e já no próximo intervalo, aonde eu tenho mais 3 pontos altos. E assim, minha gente, nós vamos trabalhando sucessivamente, não só este lado, mas todos os lados que vêm a seguir da minha execução. Quando eu chegar novamente, aqui eu estou buscando a ponta, então aqui que foi o meu início, né? Então, eu volto aqui porque eu vou encerrar neste pedacinho com vocês. Veja, tendo chego novamente naquele ponto inicial, nós vamos fazer uma corrente, vamos laçar e passando a agulha na sua terceira corrente inicial, você vai fazer um ponto alto. Então, observe que as carreiras são encerradas com ponto alto e não com ponto baixíssimo, como normalmente nós fazemos. Agora, é realizar o arremate desta cor, inserir a próxima cor, insira a segunda cor, já fazendo aqui um ponto baixo. Minha gente, eu tô na mesma ponta em que eu iniciei a carreira anterior, tá? Você vai fazer 1 e 2 correntes, o que vai te dar o total de 3, vai laçar e ao redor deste espaço você vai tecer mais 2 pontos altos. Então, o primeiro e aqui o segundo. Já sabemos que temos o intervalo corrente, laçamos de novo e veja, você vai pular este grupo de pontos altos e vai trabalhar o intervalo. Então, no intervalo, você vai fazer os seus 3 pontos altos
desta carreira, desta continuidade. Então, aqui é o segundo e aqui, veja, o terceiro. Faz uma corrente, laça, pula os pontos altos e vai para o próximo intervalo. E assim sucessivamente. Quando nós alcançarmos a outra extremidade, ou ainda quando nós alcançarmos todas as extremidades, nós vamos trabalhar como nós trabalhamos na carreira anterior. Nós vamos fazer neste arco 2 grupos com 3 pontos altos e vamos intercalá-los com 3 correntes ou ainda aqui neste exato ponto, que é o início e também se dará o final, nós vamos intercalar com uma corrente e um ponto alto. Tudo bem? Vamos lá então, minha gente, tecendo uma carreira de cada cor para encerrar. Então, vejam, uma vez tendo já encerrado todas as etapas, o que nos falta é trabalharmos os elementos. E aqui, olhem, eu coloquei nas minhas borboletas e também na centopeia cristais para fazer às vezes dos olhinhos. Eu acho que ficou bem interessante, né? Ó, ficou com um pouquinho de brilho. Mas então, minha gente, agora é a vez de nós colocarmos os fechos de contato. Aqui eu estou utilizando o fecho de contato autoadesivo da Círculo de 16 milímetros, tá? Mas você poderá utilizar também o fecho de contato tradicional, pois mesmo sendo este com autoadesivo, já vindo a cola, né? Eu ainda passo uma camada da cola Universal Círculo justamente para manter bem preso e não correr risco nenhum de, em momento algum, ser removido, seja do elemento, seja da base do tapete. Então, é um reforço válido, tá? Bem, então nós aqui vamos ter que distribuir em todos os elementos. Aqui, já com uma borboleta feita, e eu estou com os fechos de contato já cortados, então no tamanho, né, que eu aqui medi pra gente poder colar. Como que a gente faz essa colagem? Então, primeira coisa, você deverá estar com os dois lados devidamente unidos. Percebam que todos os pedacinhos estão unidos. Além disso, você fará a colagem tanto do fecho com o elemento, quanto o elemento que já estará com o fecho na base com os dois pedacinhos do fecho grudados. Então, assim eu vou colocar na minha borboleta, no caso, e quando estiver seco, então, está desta forma, eu vou remover a fita que vem aqui, porque ele é adesivo, então a gente remove, e aí é que a gente vai aplicar sobre o nosso tapete, a nossa base, tá? Não apliquem os lados que compõem o fecho de contato separadamente. Cola um, deixa secar, espera, vai lá, remove todos os papéis, todos os pedacinhos que você tiver, passa uma camada de cola em todos e aí você vai e cola na base. Espera secar novamente, 5 minutinhos já tá seco e aí você pode já remover o elemento, porque é a base que recebeu cola aqui estará na sua peça e o outro lado, que seria esse que a gente está vendo agora aqui, já estará grudado aqui no elemento. Então, ele vai descolar tranquilamente. Para que você possa ver, então, essa etapa, veja só, eu vou pegar aqui um dos pedacinhos, eu vou remover, ó, você vê que eu apertei bem, que é para deixar bem grudado mesmo. A gente vai remover um lado. Neste lado que a gente removeu, a gente vai passar cola, então aqui é uma tirinha de cola assim, ó, tá vendo? Não precisa nem ser muito. Passa uma tira de cola bem no meio, fecha porque seca muito rápido, posiciona aonde você quer que fique e aí olha aqui a situação, ó. Aperta bem para que a cola se misture na trama que você teceu. E como este daqui no caso, né? Ele é autoadesivo, ele já vem com uma camada de cola, a facilidade de
pegar em tudo, né, de ficar bem colado, bem preso, é maior. Por isso, seria indicado este. Mas tudo bem se você optar pelo que não tem o autoadesivo, né? Porque você de qualquer forma usa a cola. Neste caso, se você optar pelo que não tem o fecho, minha gente, o fecho não, a cola, você passe mais cola, tá? Porque aí você vai precisar de mais cola para conseguir deixar bem preso. Porque senão, gente, se sair, a ideia se perde, né? Que é justamente você poder colar os elementos na base da sua peça, é que é interessante. 5 minutinhos depois você vai ter este resultado aqui. Neste caso, você vai remover, então aqui eu já vou até remover, ó. Remove, você passa a cola nesta área que você removeu. No caso da borboleta, que tem vários pontos, no caso da árvore, que é grande, também terá vários pontos. Você remove todos os pontos, tira todos os papéis, passa a cola em todas as etapas, em todas as partes, e aí é que você vai lá e aplica na base. 5 minutos para secar, tá bom? Se você remover só um e não os demais, você vai ter um trabalho dobrado para você conseguir colar na base na posição correta. Então, deixa tudo colado aqui, passa a cola aqui e cola tudo de uma vez só. Tá legal, pessoal? Bom, é isso aí. Mais uma vez eu agradeço a sua paciência, a sua audiência. Eu espero que você tenha gostado e que você volte a tecer conosco em uma próxima oportunidade. Até lá!